Cíntia Chagas, que denunciou o deputado do PL que ela casou, né, com ele há pouco tempo, por agressão. Você acredita que o Brasil está pronto para lidar com a violência contra mulheres em posições de liderança? Ou ainda vivemos uma cultura de silenciamento e impunidade? É uma pergunta, assim, de fácil resposta, mas na realidade eu fico triste porque, infelizmente, apesar da tecnologia avançada, apesar do milênio onde nós nos encontramos, apesar de todas as políticas públicas que existem para combater, para enfrentar e combater a violência de gênero, notadamente a violência doméstica contra mulheres, a gente ainda percebe que existem muitas coisas para serem feitas. Quando se iniciou, né, essa saga de proteger mulheres que eram vitimizadas pelos seus parceiros, a gente acreditava, e eu era juíza nessa época, né, que esse ambiente violento só acontecia nas famílias de mais vulnerabilidade econômica. E isso não é uma realidade. Não é verdade, né? A gente fala que a Lei Maria da Penha já atingiu praticamente a sua maioridade, né? Nós estamos no ano de 2024, então olha quanto tempo já não se passou, quantas propagandas, informações foram passadas para se cumprir um único mandamento constitucional, que é o mandamento do respeito. Eu não estou nem falando dos mandamentos bíblicos, eu estou falando da lei. A Constituição Federal é clara, que garante o direito à vida, o respeito, liberdade, dignidade, manifestação de pensamento, de expressão. E apesar de todos esses anos, a gente verifica cada vez mais mulheres, e aí eu acentuo mulheres, sendo vitimizadas pelos seus parceiros, simplesmente porque elas dizem não quero mais esse relacionamento, ou quero, por exemplo, trabalhar, né, ter a minha dignidade financeira, a minha independência. Então a gente acreditava lá atrás, até porque as denúncias eram feitas por mulheres que tinham esse perfil de vulnerabilidade, que se tratava apenas de uma questão cultural e de uma questão de socioeconômica vulnerabilizada. Só que, após o Covid-19, que foi um grande marco nessa pandemia aí, que sacrificou muitas pessoas, a gente percebeu que outras mulheres passaram a denunciar, né, e falar sobre esse tipo de assunto. E muitas têm medo, né? E muitas têm medo de falar e vergonha, porque são pessoas que assumem determinada postura pública. Eu vou até passar aqui um parêntese e dizer pra vocês que eu tive colegas, juízas, que foram mortas, todo mundo viu o caso da Viviane, que era uma magistrada e que foi vitimizada na frente do filho, na frente das 4 filhas, salvo engano, próximo do Natal. E outras mulheres que eram públicas e que tinham condições financeiras. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque eu já falei isso em público, mas eu mesma fui vítima de violência doméstica e era casada com um advogado e eu era magistrada. E como foi difícil romper a barreira do silêncio.